e já em produção. Os outros módulos já estão entrando em produção nesse calendário que eu estou mostrando para vocês, né? Judicial, de cálculos, de dívida ativa e de gestão de conhecimento. Tem outros módulos além desses daí. Esses daí são os módulos principais com as datas aí de entrada em piloto e entrada em produção, certo? Sendo que a produção é uma coisa muito complicada para nós, porque, apesar desse ser o Sapiens 2, o Sapiens vira um sistema legado para a gente, certo? Deixa eu ver se eu consigo... Não estou conseguindo passar o slide aqui. Aqui, ó. Certo? Por que mudar, né? Essa é a primeira pergunta. A gente brinca que quando o Sapiens entrou na GU, foi o sistema mais odiado da história da carreira, né? Porque depois que a pessoa se acostuma, é que nem o Word. Eu adoro os exemplos que me davam. Eles falavam assim, o Word é simples de usar. O Word tem 400 botões, parece controle remoto japonês, né? Tem 1 milhão de funções aqui que a pessoa nem sabe que existe, que está dentro do Word. E ela usa o Word sem saber que essas 1000 funções existem. Por quê? Porque ela aprendeu a usar o Word de um determinado jeito. Ela tem um botãozinho dela no lugar que ela sabe, certo? Ela tem aquela sensação de conforto de usar algo que ela conhece. Quando você coloca um sistema novo na casa, isso não vai ser diferente na Defensoria Pública da União, a grita é geral, certo? Porque a pessoa quer trabalhar, e o sistema é o meio pelo qual ela trabalha, não é o fim. E tudo é diferente, certo? E aí as pessoas falam, o sistema não é intuitivo, né? Isso é muito complicado, porque depende, né? Se tu pegar uma pessoa que está acostumada com sistemas da década de 80, isso para ele era o que era intuitivo, certo? Então, por exemplo, a gente tentou adotar no SUP vamos dizer assim, as interfaces, a usabilidade dos sistemas de correio eletrônico modernos, que muitos acham extremamente complicada, certo? E são complicadas. Por quê? Porque elas são extremamente econômicas. Os botões não aparecem todos, e eles vão aparecendo de acordo com as funcionalidades que vocês vão entrando, que é como funciona o Gmail, que é como funciona o Outlook, que é como funcionam todas essas ferramentas hoje. Agora, tu vai falar, essa ferramenta é intuitiva? Ela não tem nada de intuitiva, certo? A gente acostuma a usar essa ferramenta. Eu adoro o exemplo que eles me dão, que é o seguinte, não, mas o iPad é extremamente intuitivo, o meu filho já pega e já sai usando. Não, na verdade não é assim. Se tu der um computador da década de 80 para o teu filho, ele não vai pegar e sair usando, certo? O teu filho ele foi se acostumando paulatinamente àquele tipo de interface, que foi a qual ele foi exposta. Se nós adotarmos o novo sistema e ficarmos exposto a esse novo sistema por um relativo período de tempo, você vai ver que a usabilidade vai ser enorme. Agora, se a gente muda de paradigma e adota uma nova interface, que acontece o tempo todo na web, porque eles estão mudando, a cada 10 anos tem uma reformulação completa das interfaces gráficas e da forma como o usuário interage com elas, essa pessoa vai se perder, certo? Então, tem muito disso, a usabilidade está muito associado a esse costume, a esse hábito do usuário com sistemas novos, né? Então, por que a gente mudou, né? Se vai ter essa grita geral, e foi uma grita geral, por que a gente vai, infelizmente, ter que escutar isso tudo de novo? Primeiro, por novas tecnologias, não tem como não mudar. Eu chegava nas reuniões, aí o pessoal falava, aí vinham os procuradores federais, tu destruiu minha carreira, falta 5 anos para eu me aposentar, eu vou ter que aprender a mexer com isso, certo? Eu falei assim, tu não está entendendo, se eu atravessar a rua, vier o caminhão da Coca-Cola e ele me pegar, tudo vai mudar. Quando tu entrou aqui 15 anos atrás, tudo era diferente. A gente não trabalha com a máquina de escrever. A mudança é a única coisa que é constante, nada mais é. Agora, a mudança, ela infelizmente é constante, ela é cada vez mais acelerada. Então, temos que, infelizmente, conciliarmos o nosso perfil com esse perfil que é o do nosso século, que é o das mudanças, né, da incerteza, da fluidez, das mudanças. Então, primeiro, novas tecnologias. Por exemplo, o Netflix. A escala das máquinas do Netflix, e a gente usa essa tecnologia, depende da demanda. Eles não usam um parque gigantesco, eles vão usando computadores à medida que os usuários vão aparecendo. A GU chega a ter 12, 13 mil usuários simultâneos. É muita gente usando o sistema. Então, para a gente conseguir atender, e é 300 milissegundos o tempo médio de resposta do Sapiens, tudo isso monitorado. Para a gente conseguir atender essas pessoas, a gente tem que adotar tecnologias de ponta, certo? E conseguir escalar o parque, ou seja, ir acrescentando máquinas, dando escalabilidade, à medida que forem entrando mais usuários. Então, outra coisa que entrou, assinatura digital para o celular.
token A3 agora, você assina pelo celular. Não se usa mais o token que se espeta na máquina para poder assinar os documentos. Né? Uso massivo de celulares e tablets. Tudo isso daí demanda que o sistema seja refeito. Não tem como. Senão a gente vai ficar refém do próprio sistema. Que era o que aconteceria se nós persistíssemos na ideia de sempre manter e ficar fazendo ajustes cosméticos dentro do sistema que a gente tinha. Certo? IA, o uso de IA. Certo? Isso daí, o Sapiens foi o primeiro sistema a usar IA no âmbito do Poder Público Federal. Certo? Só que a ideia é ampliar e tornar esse uso ubíquo ao longo de todo o sistema, para facilitar ao máximo a vida do advogado. Nova arquitetura, comunidade, a ideia de comunidade, participarmos de uma comunidade de desenvolvimento de software. Teríamos que mudar o sistema para isso, que era um sistema completamente monolítico, certo? E requisitos estritos de desempenho. Certo? Então, essas daí são as razões pelas quais teríamos que mudar. Aí, ó, tá. O que é inteligência artificial? Eu vou resumir esse texto acadêmico aí, é mimetizar o comportamento do homem, certo? Mimetizar o que a gente acha que é inteligência. Ou seja, a nossa habilidade para resolver problemas. Só que a própria identificação do que é um problema mudou. Né? Quando a gente teve que fazer um computador entender o que é uma figura, um processamento de imagem, a gente viu que só enxergar e identificar padrões já era um problema. Quando a gente teve que fazer um computador emular a voz humana, a gente viu que falar era um problema. Ou seja, toda vez que o computador tenta emular o comportamento humano, andar, que nem a gente viu os robôs que andam. Então, toda essa mimetização do comportamento humano, das várias habilidades que o ser humano tem, isso daí está dentro do campo da IA hoje. Certo? E a IA hoje ela é usada de forma intensiva dentro das aplicações, quer no setor privado, quer no setor público. Isso daí, gente, eu coloco esse gráfico e eu falo assim, respondendo ainda a pergunta, por que mudar? Certo? E a resposta para isso, em larga medida, vem disso daí. Isso daí é um conjunto, vocês estão vendo um conjunto extenso de aplicativos. Certo? Vocês estão vendo uma calculadora, vocês estão vendo gravador, metrônomo, bússola, vocês estão vendo jogo de xadrez, o que vocês puderem imaginar, nível, certo? Vocês estão vendo um gravador, máquina fotográfica, telefone, um despertador, e por aí vai. Isso daí virou o quê? Isso daí virou um telefone. Então, essa é uma imagem bem impactante do efeito que a computação e a área de TI tem nas nossas vidas, da capacidade que ela tem de romper e quebrar processos de trabalho. Aquelas empresas que atuavam naqueles ramos, a maioria delas quebrou, certo? Se elas não se adaptaram, o Blockbuster, se não se adaptou ao streaming, quebrou. Né? Então, eu penso, a nossa profissão, em larga medida, vai ter que se adaptar e entrar nessa onda, sob o risco de nós, em certa extensão, nos tornarmos obsoletos ou ineficientes na produção do que fazemos. Foi feito, isso daí é uma pesquisa antiga, sobre o impacto que as tecnologias teriam, certo, nas profissões. E se chegou à conclusão de que 47% dos empregos, né, nos Estados Unidos estariam em risco só pelo uso e pela adoção intensiva de ferramentas de tecnologia. Certo? Por exemplo, essas são algumas das profissões desse estudo, de que telemarketing tinha chance de 99% de ser extinto. Caixa, 97%. Gerente de empréstimos, que era uma coisa que até se poderia pensar assim, olha a responsabilidade do gerente de empréstimos, 98%. Né? Não vou me alongar nas razões de porque cada uma dessas profissões se extinguiriam, mas uma delas era paralegal, que seria assistente jurídico, que está ali também com um índice altíssimo de probabilidade de simplesmente ser extinto. Certo? Por quê? Porque o que o paralegal fazia? Pesquisas, certo? Minutas. E isso, em larga medida, hoje, se consegue fazer usando ferramentas de TI. Certo? Opa. Aqui, ó, eu coloquei que isso daqui, eu não vou entrar muito em detalhe na questão da IA, mas a IA foi um dos nossos motores para poder mudar, um dos nossos impulsos, que são os grandes mitos da IA. Primeiro, o mito de que só um clube privê de empresas pode usar IA. Isso é falso. Né? Todos os algoritmos estão na rede, certo? Em larga medida, a gente pode pegar e sair usando. Né? Mas um outro mito é de que é fácil também, que a gente pode enfiar IA em tudo. Isso daí não é verdade. Já dá muito trabalho para ela se tornar usável e efetiva, se dá muito trabalho. Um outro mito é de que o algoritmo aprende sozinho. Não.
Em certa medida, sim, mas não é bem isso, entende? Quem conhece tecnicamente como a coisa funciona, a gente vê que, por exemplo, muitos algoritmos de IA usam redes que a gente chama de backpropagation, certo? Que é uma rede neural que emula o cérebro humano e que ela se retroalimenta e aprende. Mas não é, ela não aprende, ela é treinada. É completamente diferente. Ela não tem um propósito específico, aliás, um propósito genérico, que nem o cérebro humano. Então, ela não aprende muito que nem o cérebro humano. Ela aprende para um propósito muito detalhado. Ela aprende a reconhecer imagens, ela aprende a reconhecer sons, ela aprende... Agora, ela não tem uma habilidade geral, certo? De se reformular, vamos dizer assim, ou de resolver problemas por ela própria. Não é isso daí que a IA é. Hoje, a IA é usada para atacar problemas específicos. A gente está longe de ter uma IA de caráter geral, né? Que simplesmente substitui o ser humano, né? Não é, a ideia de IA não é essa, certo? E qual o uso de IA que a gente fez no sistema? Então, para coisas triviais, desde distribuição de processos, classificação de processos, vocês vão ver que isso daí é muito usado, identificação de teses e identificação de etiquetas, de qual etiqueta eu coloco em qual processo, certo? Eu coloquei 4 coisas aí que parecem simples, mas que ajudam demais no trabalho do dia a dia, certo? Essa é a interface do sistema, aquela ali é a interface de celular, a mobile, certo? Vocês podem pegar o celular e já acessar o Super Sapiens. E ele é o que a gente chama de tarefocêntrico. Ele é orientado a tarefas. Em tese, o procurador ele trabalha numa tela só, que é a tela de tarefas dele, que é o que ele tem que fazer, certo? E tudo está ali. Como ele se comunica com os órgãos, como ele pede subsídios, como ele se comunica com a Receita Federal, como ele peticiona junto ao Poder Judiciário, está tudo ali. Ele não sai em nenhum momento para nenhum outro sistema e ele não sai em nenhum momento desse conjunto de telas para fazer o que ele tem que fazer, certo? Para produzir a defesa dele, ou para, por exemplo, se vocês tiverem um dossiê que vocês vão ter que ter do interessado, tem que estar ali para poder adaptar. Porque a ideia é de que o procurador tenha tudo ao alcance dessa tela. A ideia é mais ou menos esta. Estou mostrando ali um vídeo, está cortando, mas tem várias visões possíveis das tarefas. Isso daí são as várias visões. Calendários, aqueles painéis segmentados, certo? E a clássica, que é por cartões. Ou seja, tu pode enxergar as tarefas. Uma das grandes reclamações que a gente teve é que os procuradores estavam acostumados a trabalhar com grids, que é aquela forma de interface anterior. E aí se colocou essa forma de interface também, porque eles preferiam ver as informações mais detalhadas e de forma linear. Mas tem muita gente que prefere, por exemplo, trabalhar assim, ó, com esses bandos, eu acho, não lembro o nome, esses quadros divididos por categorias, né? Nas tarefas do procurador, ele pode criar subpastas e arrastar as tarefas deles para dentro das subpastas. Ou seja, ele não tem só uma caixa de entrada, ele tem várias caixas. Eles estão vendo urgentes, estão vendo aguardando resposta. Aquelas caixas que estão aparecendo ali, ele pode arrastar as tarefas para dentro dela e organizar o trabalho dele dentro dessas subcaixas. E aqui está mesclado, viu? Aparecem de forma mesclada, o Sapiens ele só segmenta por visões, mas a interface é exatamente a mesma, tanto para os processos administrativos quanto para os processos judiciais. Certo? Aqui eu vou passar. Ali ele está mostrando como é que arrasta para distribuir uma tarefa, só pega, arrasta e joga para a pessoa que está dentro do setor, tu já redistribuiu a tarefa para aquela pessoa. A ideia é mais ou menos esta, né? É ser simples, né? Aquilo ali que vocês estão vendo são várias etiquetas, tudo fica na tarefa. Então, por exemplo, uma etiqueta fica na tarefa, uma minuta que tu está produzindo fica na tarefa. Está tudo ali na tarefa. Ah, como é que eu faço para compartilhar essa minuta para outra pessoa? Tu compartilha a tarefa, certo? Tu faz com que da tua tarefa nasça uma subtarefa que essa pessoa possa enxergar. E aí, automaticamente, ela vai ver as coisas que estão na tua tarefa e ela vai poder atuar nessas coisas que estão na tarefa. Certo? Ali ele está mostrando os favoritos, tudo tem favoritos, isso daí foi um dos lugares que a gente colocou IA, certo? No sistema, que é a capacidade dele prever com base no que já foi feito, que é, em larga medida, o que o Big Data faz, que é a capacidade de antecipar uma ação antes que ela aconteça, ou seja, qual setor tu vai distribuir? Ah, mas como é que ele adivinhou isso? Com base em todas as distribuições anteriores que você fez. Então, ele vai lá, transforma aquela maçaroca numa estatística, certo? E pode usar de várias formas. Tem várias técnicas para tu poder atingir essa previsibilidade, de redes neurais até
outros algoritmos que são puramente estatísticos, certo? Que vão tentar captar essa previsibilidade e esse comportamento do usuário, para onde ele vai, para qual usuário ele vai distribuir, por aí vai. Certo? Essa tela aí, gente, é uma das coisas mais importantes do tema, extremamente simples, que são as etiquetas. Certo? As etiquetas fazem tudo no sistema, desde avisar o tema, por exemplo, ambiental, e essa etiqueta ela pode ser colocada de forma automática. Tu tem regras para poder etiquetar no seguinte sentido: na hora que for criada uma tarefa para mim, já cria uma série de etiquetas com base em regras que eu defini, que é mais ou menos tipo as regras para direcionar para a caixa de e-mail. Certo? Pode falar, olha, se for mandado de tal setor, se for recebido de tal unidade, se tiver tal assunto, essas são as mais básicas. São simplesmente um conjunto de regras com ex e ous que você coloca, para na hora que você receber a tarefa, ela já ser etiquetada de forma automática. Certo? Só que o Sapiens, o Super Sapiens, ele tem a vantagem de tu poder adicionar, por exemplo, mecanismos de IA. Ele pode pegar a última decisão judicial, varrer essa última decisão judicial, e ele faz isso, certo? E colocar etiquetas para você. Por exemplo, tentar detectar qual que é a tese que está na última peça. Certo? Que isso daí eu vou falar mais adiante. Mas ele pode tentar detectar qual é o assunto do processo. Ele pode detectar se tem um pedido de audiência, um pedido de tutela, certo, antecipada. Ele pode detectar essas outras coisas. Reparem que ele vem com um conjunto de funcionalidades básicas que a gente anteviu como necessárias. Vocês podem adicionar as de vocês. Na verdade, aquilo que eu falei, as ferramentas de IA, elas são de uso aberto. A gente usa elas porque a gente quer. Vocês vão ter a infraestrutura disso pronta. E exemplos de como usar. Eu quero detectar, por exemplo, sei lá, uma situação que não é de relevo para a AGU. A DPU pode fazer isso. Então, aquela etiquetinha de ambiental ali, ó, e também tem etiquetas que, na hora que tu coloca a etiqueta, ele dispara ações. Por exemplo, cria automaticamente um tipo de ofício, um recurso extraordinário. Tu pode colocar o nome do recurso extraordinário, RESP, modelo tal. E ali na etiqueta, é só tu digitar o nome da etiqueta, naquela linha ali que tu está vendo. Então, tu coloca assim, ó, mod, tá, aí ele já aparece com a etiqueta. Na hora que tu bota a etiqueta, o processo vai ficar etiquetado de que tu usou aquele recurso especial e automaticamente ele já cria o recurso especial para você. E esse recurso especial já pega os metadados do processo todo e já deixa ele todo pré-pronto para você. Certo? Já coloca as partes, o número do processo, e mais, ele pode pegar contextos de execução e adicionar coisas. Por exemplo, a gente está num trabalho agora que ele vai adicionar, inclusive, matéria de fato. Como? Das integrações que a AGU tem com outros sistemas, que eu também vou falar mais adiante. Isso tudo, essas integrações, esses ganchos, eles são possíveis. Na verdade, a instituição ela estende o sistema até onde ela quiser. Certo? Essa extensão é feita no interesse delas. Nós estendemos para um lado, vocês podem estender para outro lado. Certo? Aqui é como se cria uma etiqueta, né? Ó, ele está criando uma etiqueta, essa é uma etiqueta de distribuição. Na hora que tu colocar essa etiqueta, ele vai distribuir para esse setor. Mas basta eu arrastar e julgar ali que eu distribuo para o setor. Não, aquele ali são para os setores que tu tem lotação, que aparecem ali do lado. Um setor genérico que tu trabalha, ele não vai aparecer ali do lado. Então, tu pode criar uma etiqueta para poder distribuir para esse setor. E aí tu coloca dist, por exemplo, prot, tal, ele vai criar essa etiqueta e já automaticamente distribuir o processo, já disparar a ação e distribuir o processo para ti. Foi essa etiqueta que eu criei aí. Certo? Ó, tem movimentação, quase todas as ações podem ser feitas em bloco. Então, por exemplo, peticionamento, pedido de subsídios, tudo isso pode ser feito em bloco. Tu pode marcar um conjunto de processos e fazer isso tudo em bloco. Pode marcar um conjunto de processos e criar o mesmo ofício para todos os processos. Cada processo vai ter um cabeçalho diferente, vai ter parte diferente, número do processo diferente. Pode ter minutas, por exemplo. Uma das coisas que a gente está fazendo já é minutar e colocar uma minuta de forma automatizada. É uma das coisas que a faz, é colocar a minuta de forma automatizada em cada uma das peças, certo? No bloco. Ou seja, apesar de ser um bloco, cada coisa fica com a cara dela. Não fica com aquela cara de bloco, fica com a cara de que tu fez 1 a 1, certo? Porque ele analisou 1 a 1 e fez 1 a 1, certo? Essa parte aqui, que é a que eu falei, é de gestão dos conhecimentos, que é a identificação automática das teses. Isso daí é um longo caminho que a AGU seguiu. O primeiro uso nosso de IA, a gente focou no uso de modelos. O modelo é um conjunto de teses.
E aí a gente viu que não era a melhor saída. E a gente reestruturou toda a nossa IA para a identificação de teses. A identificação de teses e o uso de teses, de subsídios para teses. Então, a gente cadastra as teses, cria uma árvore de taxonomia de todas as teses da carreira, certo? E coloca um motor de IA, que depois eu vou falar dele, para poder identificar essas teses nos processos judiciais, certo? A gente tem modelos que são colaborativos, esses modelos são dinâmicos, ou seja, tu não vai fazer um modelo estático, ele vai ser renderizado, ele vai ser criado para aquele processo de forma customizada, de forma específica, a partir dos dados daquele processo. E tu vai colocar uma série de ganchos e de ferramentas de IA para poder te usar, para poder te ajudar a fazer um modelo para aquele processo específico, certo? Não é que nem antes que a gente brincava, quando eu entrei na Procuradoria-Geral Federal, que tinha a central de recursos, que era um mimeógrafo que a pessoa rodava lá, com cheiro de álcool. Aí, sério, isso não é brincadeira. Isso daí não foi... Olha, eu tenho 16 anos de carreira, certo? E aí, eu lembro que quando descobriram que eu trabalhava com informática, minha função foi consertar a impressora. Que aquelas impressoras sempre estragavam, e era daquelas que faziam... Isso daí não faz muito tempo. Então, não é nada disso que a gente está falando. Não é esse modelo padronizado, ele não vai pegar e fazer um recortar, não é uma mala direta também. É muito mais do que isso, certo? Ou seja, são ferramentas de automatização que usam essas tecnologias mais sofisticadas. Todo o sistema, desde o Sapiens 1, ele foi feito, isso daí daria uma palestra para a construção de dados jurimétricos, para tu saber quem está ganhando, quem está perdendo, quem trabalhou, quem não trabalhou, quantas horas trabalhou, se o trabalho foi manual, se foi um recortar e colar, se o procurador só reutilizou o modelo, se ele não reutilizou o modelo, e por aí vai, certo? Ele é um sistema que é feito de procuradores para procuradores, ou seja, então a gente sabe, a gente trabalhou, eu trabalhei 10 anos como advogado, então eu sabia exatamente todos os macetes para falar que eu tinha trabalhado mais do que eu tinha trabalhado. Eu falava, não, eu fiz 300 processos, às vezes os 300 eram iguais, e às vezes a gente sabia que um processo dava muito mais trabalho do que aqueles outros 300 que eu tinha feito, certo? Então, dentro do sistema a gente embute todas essas ferramentas para a gente saber, esse modelo foi só uma reutilização de um modelo, a pessoa teve que fazer do zero. Óbvio, gente, o sistema não substitui a gestão, que foi uma das perguntas que a colega fez. Daí não existe isso. O sistema é que nem uma faca, tu pode usar ela pegando ela pelo cabo ou pegando ela pelo gume, certo? Tu vai cortar a mão, mas ela é uma faca, ela é um instrumento. Tu pode pegar o Sapiens e ter uma gestão tenebrosa, ou ter uma gestão excelente. A qualidade da gestão não tem nada a ver. Liderança são outros eixos temáticos. São outros eixos. Liderança tem a ver com gerir pessoas, com trabalhar com pessoas, certo? Extrair das pessoas o potencial que elas têm, certo? Fazer com que pessoas trabalhem em, muitas das vezes, situações, no caso de vocês, trabalhar com uma pessoa que está numa situação de fragilidade completa, nos fragiliza. Certo? Nos fragiliza. A gente somos seres humanos, somos empáticos. E isso é fazer gestão. Como é que a gente trabalha? Como é que a gente lida com isso? Como é que a gente lida com alta carga de trabalho? Como é que a gente lida com os nossos problemas? O sistema não vai resolver os problemas. Ele é simplesmente, é que nem eu brinco, o primeiro procurador-geral federal que eu trabalhei, que foi o Dr. Marcelo Siqueira, eu dei um exemplo para ele. Falei assim, olha, a PGF é um Boeing, dada a complexidade dele, voando sem instrumentos em cima do Oceano Atlântico. É isso daí. Porque se tu não tem os instrumentos para poder pilotar aquilo, tu também não consegue fazer gestão. Tem que ter uma ferramenta adequada para tu poder fazer gestão. Tem que ter uma ferramenta à altura do teu órgão, da complexidade do teu órgão, para tu poder fazer gestão. Então não adianta, tu não vai achar uma solução de prateleira para a DPU, isso daí não vai ter. Certo? A DPU, infelizmente, ela vai ter que caminhar o caminho difícil. Certo? Então, uma ferramenta feita para gestão estratégica, para triagem, para lidar com processos de massa, e também para lidar com processos que exigem aquele olhar cauteloso. Ele tem que ter duas almas, num corpo só, certo? Ele tem que ser um sistema que atenda o consultivo, que vai pegar, sei lá, uma concessão, sei lá, de um aeroporto, que é uma coisa única, ou de uma central nuclear, e vai pegar, que é o que a AGU faz, e vai lidar com processos que são processos repetitivos também. Isso daí é só um exemplo do que a gente usa, né? É o BERT, que é uma das ferramentas que é usada para processamento de textos, que ajuda a fazer o quê? Sumarizações, tu pega um texto, tenta sumarizar ele, tenta fazer perguntas e respostas, tenta identificar uma tese, tu pega, joga o texto, tu tem o teu catálogo de teses, tu fala, não, esse texto aqui corresponde a essa tese.
é uma das ferramentas que a gente usa, que é feito pelo Google. A gente usa outras ferramentas, certo? Mas é só um exemplo de que essas ferramentas são ferramentas de mercado e que estão disponíveis. Vamos passar aqui. Ó, isso daí é a gestão de conhecimentos, que é aquela capacidade da gente etiquetar, descobrir as coisas de forma automática antes de chegar na mão do procurador e deixar o serviço pré-pronto para ele. Então, colocar etiquetas, por exemplo, de classes processuais ou etiquetas que digam respeito ao conteúdo do processo, como, por exemplo, se tem uma tutela, não tem, se tem uma multa, não tem, e por aí vai. Reconhecimento de entidades, que é poder reconhecer dentro do texto, por exemplo, artigos de lei, entidades públicas ou privadas, nomes de pessoas, e por aí vai. Conseguir fazer uma pesquisa semântica mais estruturada em cima de textos que não estão estruturados. E, por último, conseguir fazer recomendação. Nós temos um conjunto extenso de integrações. Eu acho que a AGU é quem mais tem integrações, porque, infelizmente, nós somos o grande hub do Poder Judiciário, porque nós trabalhamos na Justiça Estadual, nós trabalhamos na Justiça do Trabalho, nós trabalhamos na Justiça Militar, nós trabalhamos, eu não sei em qual justiça que a gente não trabalha, a gente trabalha no TCU, a gente trabalha, talvez no TCE, eu não lembro da gente ter uma comunicação com os TCEs, mas o resto, a gente praticamente tem interface com a Justiça Eleitoral, certo? Então, e nós temos que ter interoperabilidade com todos esses tribunais. Seu editor, o editor é integrado, e todas as ferramentas, por exemplo, identificar uma tese, certo? Que possa ser usado, um subsídio para uma tese, de forma automática. O parágrafo que você está digitando é a entrada para a ferramenta de IA. Então, o parágrafo que tu acabou de digitar, todo o texto que tu está digitando, ele usa aquele texto como se ele pegasse o texto teu e jogasse dentro do Google. Estou simplificando para vocês entenderem. E aí tem aquelas várias respostas, né, do Google. Vamos supor que aquelas várias respostas fossem os modelos que vocês usariam, certo? Os subsídios. Então, na hora que tu digita ali, dá um Enter, ele vai ali no menu lateral ali, ó, de inteligência jurídica, onde está aquele martelinho ali em cima, naquele martelinho ali ele vai dar todos os subsídios da AGU que estão cadastrados. Subsídios que são divididos por nacionais, regionais, setoriais. Tu pode arrastar e jogar ele dentro do texto e já incorporar. Tem assinatura eletrônica, assinatura funciona com token em celular A3, funciona com o token, aquele físico, se tu plugar ele na tua máquina, tu consegue usar ele de qualquer lugar do país. Isso é muito legal. Ou seja, tu usa o token que tu deixou lá na tua máquina, lá dentro da DPU, e ele consegue, usando o teu computador lá, como ponte, usar aquele token que está lá para assinar um documento em qualquer lugar do país. Certo? Se tu tem um token físico. Tu não precisa estar com um token físico. Se tu tiver o token de celular, ele usa o token de celular, né? E usa outras, assinatura com A1 também, né? Que é usando, a diferença de A1 para A3 é que o A3 tu tem um dispositivo criptográfico pessoal, um celular, um token. O A1 não, é um programa de computador que assina. Certo? Isso daqui, eu já estou terminando, falta 1 minuto. Esses daqui são os dossiês automatizados, certo? Esses dossiês automatizados são os subsídios, com matéria de fato. Hoje a AGU já tem vários, que são as integrações com órgãos públicos. Por exemplo, ali tem laudos do INSS, tem dossiê social e econômico, dossiê do servidor, que é a integração com o CIGEP, quando envolve ações de servidor. Na hora que tu seleciona aquilo ali, ó, tu vai falar, olha, para esse processo aqui, para essas partes, eu quero esse subsídio de matéria de fato. Ele busca esse subsídio de matéria de fato e já deixa ele estruturado para você poder usar, inclusive, de forma automatizada dentro dos teus modelos. Certo? Isso daí tudo, volto a dizer, é extensível. Depende das extensões que vocês tiverem. Por exemplo, a gente tem extensão com CAD único. Vocês vão querer essa extensão, com certeza, com cadastro único. Mas tem outras extensões com outros órgãos. Certo? Que vocês podem usar as nossas ou escolher outras novas. Certo? Isso aqui é um módulo de cálculo, é só um exemplo bem rapidinho do módulo de cálculo. Deixa eu só botar aqui, que o meu timer está avisando que meu tempo terminou. Certo? Esse é um módulo de cálculos judiciais, que a gente usa para fazer cálculo de honorários, cálculo de condenações que a gente sofreu. Certo? É um cálculo genérico, faz cálculos de PCA, multas e por aí vai, que é integrado com o sistema. E tem cálculos também para ações de servidor e por aí vai. Certo? O módulo básico, ali é como funciona o sistema de cálculo. Isso daí é um cálculo que foi gerado de forma automatizada pelo sistema. Voltando a dizer que tudo isso está naquela tela do procurador. Como é que eu solicito um cálculo? Usando aquela mesma tela de tarefas.
Eu posso, eu mesmo, elaborar um cálculo para aquela tela? Posso. Né? Na verdade, é aquilo que eu falei do início da interface do usuário. A complexidade ela vai aparecer quando você precisar dela. Isso é bom, isso é ruim. Por quê? Porque, às vezes, é bom você ver o botão lá e descobrir que tu tem aquilo, que tu pode usar. E, às vezes, é ruim, porque aquilo ali acaba poluindo a tua tela e tu fica num mar de botões. Né? Vocês já viram aquela apresentação do Steve Jobs, que é uma apresentação extremamente impactante, que ele mostra um controle remoto japonês que tem 1 milhão de botões, certo? E aí ele mostra o iPhone, na época, que tinha um botão. E aí todo mundo fica extremamente impactado com aquilo, porque esse é o nosso grande objetivo com a tecnologia. O nosso objetivo com a tecnologia é trazer a complexidade para o lado de quem faz, não para o lado de quem usa, certo? O teu telefone ele é mais complexo do que os computadores que lançaram o homem à Lua. Vocês podem ter a mais absoluta certeza disso. Camadas e camadas e camadas de complexidade a mais, certo? No entanto, vocês não percebem isso. Né? Ele é feito para tentar esconder isso daí ao máximo, na medida do possível de vocês. Certo? Com isso, eu encerro a minha apresentação. Tentei me ater rigorosamente aos 30 minutos que me foi dado. A AGU é a casa de vocês também, certo? Não vamos deixar de ser bons adversários, né? Isso faz parte do jogo democrático, que a gente está perdendo esse rebolado, como o professor Karnal disse. Nós temos que saber amar os nossos inimigos, essa é a boa luta. Né? Os dois lados defendem o interesse público, nós temos que defender o Estado, porque sem o Estado não tem defensoria pública. Certo? Nós temos que ter uma boa defesa do Estado. E nós temos que defender o assistido contra o Estado. Certo? São dois lados da mesma moeda. Certo? Que eu tenho certeza que, assim como a Defensoria Pública me recebeu de braços abertos, nós receberemos vocês lá. Eu agradeço imensamente pela exposição aqui do Dr. Mauro. Eu acredito que boa parte dos colegas já ficaram ansiosos já pelo sistema. Né? Em poucas rotinas aqui que ele falou, a gente lembrou aí de 1 ou 2 horas a gente acessando outros sistemas, procurando informação, perguntando lá, o SAT central caiu? E você não tendo que atuar naquele processo, porque você sempre tem que buscar, é aquele trabalho artesanal. Né? Eu me vi aqui como artesão de rua, e ele numa indústria de alta tecnologia fazendo aquilo ali automaticamente, e os defensores lá, nós no artesanato ainda. Infelizmente, muita coisa é feita no artesanato. E por que a gente vai reinventar a roda se a AGU já tem um modelo ultramoderno aí, já equipando os carros híbridos aí, né? Então é nesse sentido que nós queremos muito o sistema, e felizmente eles sinalizaram essa possibilidade. Já tinha havido outras tentativas, não deram certo, mas felizmente a gente agora já deu o marco inicial e nós vamos caminhar certamente para essa migração o mais rápido possível. A doutora Luciana, acho que, não sei, vamos fazer a dinâmica para o final. Então, no final, a gente faz alguns questionamentos para o Dr. Mauro, para o Dr. Edson. Então, eu passo a palavra para a doutora Luciana, dá prosseguimento. Boa tarde a todas as... Vocês estão me escutando? Agora vou tocar aqui presentes. Cumprimento o Fernando, parabéns pela apresentação maravilhosa. Cumprimento também o professor Edson, é uma alegria tê-lo aqui, né, na nossa casa, na Casa da Defensoria. Ele, que eu sempre falo com ele, que ele é assim, um orgulho nacional, vocês vão ver que é a hora que eu ler o mini currículo dele, ele é um orgulho nacional. Bom, eu faço parte de um grupo de pesquisa da Escola Nacional da Defensoria Pública da União, que é um grupo de ética, direitos humanos e inteligência artificial. Então, aqui gostaria de agradecer à Escola Nacional por nos abrigar. E o grupo de pesquisa, o que ele faz? Ele, a partir dessa função constitucional que a DPU tem, da defesa dos direitos humanos, a gente olha para a inteligência artificial, mas olha para a inteligência artificial a partir dos direitos humanos, dos objetivos do desenvolvimento sustentável, da realidade das pessoas em situação de vulnerabilidade. Então, a gente vê que a inteligência artificial ela tem vários benefícios e que ela pode ser usada, né, como o próprio Mauro expôs, em benefício, né, assim, para o bem público,
Mas, por outro lado, a gente tem vários riscos de que ela seja usada, enfim, com vieses sexistas, racistas, xenofóbicos, enfim. E aí o grupo de pesquisa, o que ele já fez? A gente começou no início do ano, a gente fez uma nota técnica para o Senado, propondo medidas legislativas concretas para os 3 PLs que têm como objetivo regulamentar a inteligência artificial no Brasil, em especial o PL 2120, enfatizando justamente a necessidade desse olhar de direitos humanos. Depois a gente fez um evento que foi bem interessante com a Timnit Gebru, que é uma programadora que foi contratada pelo Google para combater vieses raciais. E aí, quando ela denunciou os vieses raciais do Google, ela foi mandada embora de lá. E hoje em dia ela tem uma fundação voltada para a inteligência artificial para o bem público. Mandamos também uma contribuição para o Alto Comissariado das Nações Unidas para Direitos Humanos, relativo à questão migratória e à utilização de inteligência artificial, e também publicamos um livro que é Inteligência Artificial e Direitos Humanos, aportes para um marco regulatório no Brasil. Então, o grupo está super ativo, ele é integrado pelas colegas Ana Zago e Viviane Dalassa, que não estão aqui, pelo Diego Silva também, que acho que não está aqui, e também temos pesquisadores externos, e a gente teve a alegria de contar com o professor Edson no lançamento do livro do grupo, e convidamos para que ele integrasse o grupo. Então, hoje ele é integrante do grupo de pesquisa, que é uma grande alegria que a gente tem em fazer esse debate. Atualmente, a gente está discutindo uma conversa ainda inicial com a Unesco. A Unesco tem um documento de usos éticos da inteligência artificial, de como a DPU e o grupo de pesquisa podem contribuir para a implementação desse documento no cenário brasileiro. Vou ler brevemente aqui o currículo do professor Edson e passar a palavra para ele. Então, o professor Edson Prestes é professor titular do Instituto de Informática da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, possui os graus de bacharel em Ciência da Computação pela Universidade Federal do Pará, em 1996, e mestre em 1999, e doutor em 2003, em Ciência da Computação pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. O Edson é membro sênior da IEEE, membro da IEEE Robotics and Automation Society, IEEE RAS, e da IEEE Standards Association, IEEE SA. Durante sua carreira, ele tem atuado em diferentes iniciativas internacionais relacionadas à robótica, ética, padronização, inteligência artificial e atividades humanitárias. Entre elas, podemos citar que o Edson é membro do painel de alto nível em cooperação digital do secretário-geral das Nações Unidas, o qual é co-presidido pela Melinda Gates e Jack Ma. Membro também do grupo de especialistas ad hoc da Unesco, que elaborou essa recomendação sobre ética e inteligência artificial, que a gente agora está conversando com a Unesco para implementá-la no Brasil. Ele é embaixador sul-americano do programa IEEE Tech Ethics e presidente do grupo de padronização da Sociedade de Robótica e Automação IEEE, intitulado P7007, Ontological Standard for Ethically Driven Robotics and Automation Systems Working Group. Eu vou passar a palavra para o professor Edson, mais uma vez agradecendo a sua presença aqui. Boa tarde a todos. Com grande felicidade e alegria que eu estou aqui com vocês para discutir um tópico super relevante e atual, que é ética, inteligência artificial e direitos humanos. Eu gostaria de agradecer imensamente a gentileza da Luciana em me apresentar. E antes de eu começar a apresentação, eu acho que está falhando um pouquinho, não falhou? Não? Antes de começar a minha apresentação, eu gostaria de falar um pouquinho sobre o meu background. Como a Luciana comentou, eu me formei em Ciência da Computação em 96, ou seja, entrei em 93 na área de Ciência da Computação, trabalhei na área de Inteligência Artificial durante o meu mestrado, trabalhei na área de Robótica e Matemática durante o meu doutorado, o qual foi finalizado em 2003. Em 2016, eu me deparei com a área de Ética e Inteligência Artificial. Até 2016, eu não tinha uma reflexão profunda sobre o impacto da tecnologia que eu estava desenvolvendo na vida das pessoas. Quando eu comecei a ver esse impacto, e eu comecei a fazer um mapeamento desse possível impacto para a comunidade que eu vim, aí eu comecei a ficar preocupado.
porque eu vim de uma família humilde, de um bairro periférico em Belém do Pará. E eu sei exatamente a realidade de pessoas que moram em condições de vulnerabilidade. Eu não preciso dizer, não preciso dar exemplos aqui para vocês, né? Mas, quando eu comecei a ter essa compreensão de que o que eu estava fazendo poderia impactar enormemente a vida das pessoas, eu mudei de ramo. E aí eu comecei a entrar na área de ética e inteligência artificial e também na área de direitos humanos no contexto digital. E o que eu vou apresentar hoje para vocês é um pouco dessa discussão e um pouco também das iniciativas qual faço parte. Um ponto muito importante que eu gostaria de enfatizar nesse momento é que, embora a minha apresentação, de repente, ela possa parecer um tom pessimista, ela é muito otimista também, tá? Porque eu acredito na tecnologia, eu sou entusiasta da tecnologia, porém eu sou entusiasta do desenvolvimento da tecnologia de forma responsável. Então, ao invés de eu tentar aqui convencê-los de que a tecnologia pode fazer A, B, C, D, que ela pode fazer, eu prefiro pensar em que problemas a tecnologia ela pode estar envolvida e como tentar mitigá-la. Então, meu interesse aqui mais está em como proteger aqueles que não têm uma voz ativa, não estão tão ativos na sociedade. E tentar trazer um pouco dessa reflexão para vocês e também dessa discussão sobre quão importante é nós estarmos presentes nesse debate, não apenas em nível nacional, mas também em nível internacional. Eu gostaria... O pointer, por favor. Muitíssimo obrigado. Uhum. Agora. Obrigado. Eu sou entusiasta da tecnologia. Eu tenho... Oi. Alô? Tá. Eu sou entusiasta da tecnologia. Eu tenho vários robôs no meu laboratório. Eu tenho robôs que andam, tenho robôs que têm rodinhas, robôs humanoides, robôs aéreos e assim por diante. Eu consigo ver claramente a tecnologia sendo utilizada em diferentes tipos de cenários para melhorar a qualidade de vida e o padrão de vida das pessoas ao redor do mundo. Eu estou envolvido também com atividades humanitárias e eu fui o co-organizador do primeiro campeonato internacional sobre detecção de minas terrestres utilizando robôs com rodas. Porque o problema das minas terrestres é um problema extremamente sério em países pós-conflito, sofreram algum tipo de conflito, né? Então, existem várias pessoas que perderam braços, morreram, crianças que foram mutiladas por causa de minas terrestres. Então, uma das soluções que a gente pode ter é usar a tecnologia para detectar essas minas, desativar essas minas, remover essas minas. Em termos dos benefícios que a gente pode ver da tecnologia no nosso cotidiano, a gente poderia, por exemplo, utilizar a tecnologia para melhorar o nosso padrão de vida. Por exemplo, tentando maximizar ou aumentar a eficiência de determinados processos, como nosso colega comentou anteriormente. Nós poderíamos utilizar a tecnologia para ser utilizada dentro de casa, tá, para, por exemplo, cuidar de pessoas idosas, melhorar a qualidade de educação de crianças, aumentar o número de empresas na área de tecnologia, melhorar, por exemplo, o deslocamento de objetos em chão de fábrica, e assim por diante. Ou seja, nós podemos utilizar essas tecnologias, cada uma delas, pessoal, para resolver problemas que já foram definidos como os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas. Então, podemos utilizar a tecnologia para erradicar a pobreza, fome zero, agricultura de precisão, saúde e bem-estar, e assim por diante. Ou seja, nós podemos utilizar a inteligência artificial para mapear a pobreza, através de análise Big Data, e esses dados poderiam ser utilizados para dar melhor embasamentos para políticas públicas. Nós poderíamos utilizar a tecnologia através da agricultura de precisão para melhorar a qualidade dos produtos que a gente consome. Por exemplo, ao invés de jogar pesticida sobre um campo totalmente, a gente poderia focar apenas em regiões que possuem pestes. Nós poderíamos utilizar a tecnologia para tentar fazer um melhor mapeamento de saúde dos nossos pacientes. Poderíamos utilizar a tecnologia para melhorar a qualidade de ensino de crianças e assim por diante. Porém, o grande problema, pessoal, está no outro lado da tecnologia. Será que a gente tem conhecimento sobre o impacto da tecnologia no nosso cotidiano?
por exemplo, a tecnologia ela pode afetar diretamente o nosso direito à vida. Como? Eu poderia desenvolver um drone assassino que decide quem deve morrer ou não, que está sendo utilizado em cenários de guerra. Porém, indo para o nosso cenário, que não é um cenário de guerra, a gente poderia utilizar, por exemplo, a tecnologia para decidir se uma pessoa deve viver ou não. De repente, sistemas médicos eles poderiam definir autonomamente se uma pessoa tem direito a uma vaga na UTI ou não. Ou se ela tem direito a um transplante de rins ou não. Então, isso é um problema extremamente sério. Porque a tecnologia, se ela não for utilizada corretamente, ou seja, se eu disser que o sistema de inteligência artificial ele deve ser autônomo na sua tomada de decisão, sem uma supervisão externa, então a gente estaria simplesmente fazendo com que uma pessoa tivesse sua vida ceifada por uma máquina. Isso é algo extremamente grave que impacta diretamente o direito à vida que está elencado no princípio, na Declaração Universal de Direitos Humanos. Nós temos hoje problemas sérios relacionados à privacidade. Eu não preciso comentar aqui com vocês sobre esses problemas relacionados à privacidade. Porém, um ponto importante que as pessoas não se dão conta é que o vazamento de dados não é apenas um único problema gerado pela privacidade de dados, mas sim o que as grandes empresas fazem com esses dados. Se eu tenho os dados sobre vocês, eu consigo manipulá-los. Eu consigo extrair perfis de comportamento e, a partir disso, eu posso, por exemplo, direcionar certos conteúdos, que a gente chama de micro-target. Então, isso é algo muito sério. Nós temos, por exemplo, problemas relacionados à própria informação que a gente está recebendo. Ou seja, hoje, nós estamos recebendo uma quantidade muito grande de notícias falsas. E essas notícias falsas elas são alimentadas pelos próprios sistemas de inteligência artificial. Por exemplo, se eu começo a consumir uma notícia falsa, começam a aparecer notícias falsas para mim, de uma quantidade muito grande de notícias falsas. Então, isso é um ponto muito importante que está acontecendo e está impactando a nossa liberdade de expressão e o nosso respeito à privacidade. Nós podemos, por exemplo, ter sistemas que vão fazer análise de crédito, vão fazer, por exemplo, análise se tu deves ou não ter uma vaga numa empresa baseado em dados que expressam misoginia, que expressam racismos. Ou seja, por exemplo, negros podem ter uma chance muito menor do que brancos a uma vaga de emprego. Alô, vocês estão me escutando? Em relação à oferta de empregos para homens e para mulheres, a mesma coisa pode acontecer. Isso é nítido, pessoal, quando a gente olha os grandes problemas éticos relacionados ao mau uso da inteligência. Está falhando? De repente eu vou para o púlpito? Oi? Mais para o meio. Isso. É que aqui é a antena. Tá. Tá, ok, obrigado. A inteligência artificial ela pode também degradar o meio ambiente. Se nós pensarmos na tecnologia 5G, se nós pensarmos em dispositivos de internet das coisas, nós vamos observar que eles são dispositivos fixos, físicos. E esse dispositivo, pessoal, eles são compostos por materiais raros que estão presentes no meio ambiente. Então, se eu tenho vários dispositivos distribuídos numa casa ou distribuídos numa cidade, eu vou ter, então, uma severa degradação do ambiente, porque para que eu construa esse dispositivo, é necessário que eu extraia esses minerais desse meio ambiente para compor esses dispositivos. Mas notem que apenas a extração dos minerais não é um elemento, não vem sozinho, né? Apenas a extração dos minerais. Nós temos, por exemplo, problemas relacionados à energia. Nós precisamos carregar as baterias desses dispositivos. Então, existe um impacto energético muito grande relacionado à tecnologia em si. Hoje, nós observamos que as pessoas estão desaprendendo a como se relacionar com outras pessoas. Tanto que, se a gente observar em termos de proliferação de discurso de ódio, hoje existe uma objetificação das relações humanas. As pessoas não veem outros seres humanos como sendo seres humanos de igual valor. Então, notem que essa tecnologia que nós estamos imersos, ao mesmo tempo que ela pode trazer inúmeros benefícios, ela pode trazer inúmeros malefícios. É claro que tudo isso que eu estou dizendo para vocês pode ser pensado como o Edison
está imaginando um cenário extremamente negativo e distópico, que é irrealístico. Porém, observem esse slide. Vocês vão observar, pessoal, aqui várias manchetes, tá, de jornais internacionais já relatando casos, como, por exemplo, um sistema de transplante que privilegia homens brancos a negros. Um sistema de policiamento preditivo, tá, que considera homens negros, tá, como sendo de alta periculosidade. Nós temos também tecnologias de IoT sendo utilizadas como uma nova forma de violência doméstica. Ou seja, homens abusadores, tá, eles podem simplesmente acessar o carro de uma pessoa e parar esse carro durante o movimento desse carro, baixar ou subir o vidro desse carro. Ou então, por exemplo, ele poderia acessar os dispositivos da casa dele e, por exemplo, ficar tocando a campainha, ligando e desligando o ar-condicionado e assim por diante. Isso está acontecendo agora, pessoal. Tá? Então, por isso que essa discussão é extremamente importante para nós. Porque se nós não discutirmos, se nós não buscarmos regulamentação, tá, dessa área, o que vai acontecer? Nós vamos ter uma ampliação de tudo isso. Só que é uma ampliação que a gente não consegue saber aonde vai ser o fim do poço. Nós não conseguimos saber isso, porque as formas de uso da tecnologia são inúmeras. Mas por que isso acontece? Muitas pessoas discutem inteligência artificial do ponto de vista positivo, dizendo: a inteligência artificial ela vai trazer inúmeros benefícios, a inteligência artificial ela é melhor do que o ser humano, ela é mais eficiente, ela é neutra. Pessoal, não é verdade. Tá? Inteligência artificial, primeiro, são sistemas computacionais, que são tão bons quanto aquele que programa o sistema ou tão bons quanto os dados que são fornecidos para o sistema. Se os dados que forem fornecidos são dados que contenham algum tipo de viés, algum tipo de balanceamento, por exemplo, dados imagina uma base de dados racista, ou uma base de dados misógina. Se você tem esses dados e você fornece para o seu sistema de inteligência artificial, as saídas elas vão ser saídas que vão conter misoginia, que vão conter racismo e assim por diante. Os sistemas eles não são neutros nesse sentido, de dizer, essa saída ela é uma saída racista, então ela não vai ser produzida. Ela vai ser produzida, sim. E um outro ponto importante que eu gostaria que vocês se atentassem é o seguinte. Primeiro, sistema de inteligência artificial são sistemas computacionais. Esse é um ponto extremamente importante. Tá? E estão longe de serem sistemas similares a sistemas ou inteligência humana. Estão muito distantes disso. Porque sistemas humanos, pessoal, eles vão estar muito além do que simples solucionadores de problemas. Ou seja, nós temos, por exemplo, numa tomada de decisão, memórias, empatia, nós temos emoções, tudo envolvidos no processo de tomada de decisão. E no caso de sistemas de inteligência artificial, nós não temos esses componentes. Tanto que, se a gente observar o que é inteligência para diferentes culturas, nós vamos observar que cada cultura classifica inteligência de uma forma diferente. Tá? Existem, por exemplo, certas culturas que focam em habilidades sociais, certas culturas que focam em habilidades numéricas, adaptabilidade e assim por diante. Pessoal, por causa disso, por causa dessa discussão, é que em 2018 nós formamos um grupo bem especial chamado IEEE MIT on Extended Artificial Intelligence. Esse grupo ele é formado pela IEEE, que é a sociedade que eu faço parte, e também pelo MIT, para discutir a inteligência artificial, só que levando em consideração esses aspectos éticos. E a ideia era tentar dar uma nova narrativa para a inteligência artificial, já que o termo inteligência artificial ele foi cunhado sem uma reflexão sobre o seu possível impacto ético, sem uma reflexão sobre o possível impacto na sociedade. Ou seja, nós, como
da ciência da computação, nós gostamos muito de termos de impacto. Por exemplo, redes neurais artificiais, como foi citado pelo nosso colega aqui. Se você observar uma rede neural artificial, você vai notar que são vetores, matrizes. Mas se eu falar que é apenas um conjunto de vetores, matrizes e cálculo, não vai soar tão instigante. É muito melhor falar sobre redes neurais, né, que vai lembrar algo de muito mais impacto. Então, essa reflexão está fazendo com que muitas pessoas elas antropomorfizem a tecnologia, ou seja, elas têm uma confiança muito grande, muito maior do que ela deveria. E isso é um grande problema para a gente, porque, por exemplo, nós aqui estamos num nível educacional muito maior do que a grande maioria dos brasileiros, onde muitos deles não sabem nem escrever o seu próprio nome. Imagina, por exemplo, uma pessoa que esteja sendo assistida por um sistema médico, está, de repente, sendo utilizada pelo SUS, e o sistema médico diz, olha, o teu tratamento do câncer é, sei lá, utilizar neosaldina 3 vezes ao dia. Você acha que, lógico, não neosaldina, né? Mas você acha que essa pessoa iria questionar alguma coisa desse médico? Não iria ter esse questionamento. Isso é o grande problema, pessoal. Tá? Porque se a gente observar a quantidade de profissionais que nós temos atualmente, lógico, nós temos bons profissionais e péssimos profissionais. É muito fácil a gente imaginar que esse sistema seria utilizado em larga escala. Me lembro claramente do meu pai sendo atendido por um médico no SUS, e o médico ele nem ao menos olhou para os olhos do meu pai durante a consulta. Ele simplesmente baixou a cabeça e começou a escrever uma receita sem nem ao menos olhar para os olhos dele. Será que esse médico não utilizaria esse sistema, um sistema médico de inteligência artificial sem fazer qualquer tipo de questionamento? Certamente. Porque o foco dele não está no cidadão. Tá certo? Então, essa é uma discussão que nós temos que ter muito grande. E aí, como eu havia comentado com vocês sobre o fato de a inteligência artificial não ser algo inteligente, né? E como eu havia comentado com vocês que ele pode gerar dados errados e pode produzir saídas erradas, aqui nós temos um exemplo. Pessoal, observe esse panda. Essa é uma foto de um panda. Uma técnica de inteligência artificial pegou um ruído, são aqueles pontinhos ali coloridos, e mesclaram com essa foto de um panda. Olha a foto que está à minha direita, né, do panda. Continua sendo um panda. Todo mundo reconhece um panda aqui. Porém, esse panda foi classificado como um símio, tá? Como um gibbon. Isso é uma saída de uma rede neural artificial. É um dos possíveis problemas. Tá? Isso é um erro gerado por uma rede neural artificial. Embaixo, a gente tem, onde tem aquela casinha ali, vocês estão vendo? Ali foi classificado como uma girafa. Também uma saída de um sistema de inteligência artificial. Essa placa de pare. Todo mundo aqui que não conhece, não consegue reconhecer uma placa de pare? Porém, devido a esses pequenos errinhos ali, na verdade, essas pequenas marquinhas pretas e brancas, essa placa de pare ela foi classificada como sendo, olha, navegue a um limite de velocidade de 45 km por hora. Então, aqui são alguns exemplos. Olha aqui. Vocês conseguem identificar onde estão os chihuahuas? Sim, né? Pessoal, isso aqui é um sistema de inteligência artificial recuperando todas as imagens de chihuahuas em uma base de dados. Você consegue acreditar nisso? Existe um vídeo que eu gostaria de mostrar para vocês. Será que o nosso colega consegue apresentar para vocês? Pessoal, isso aqui é um Tesla, tá, no modo autônomo, simplesmente não reconhecendo esse jato e colidindo com esse jato. Um jato, pessoal. E ele não reconheceu o jato. Esse evento aconteceu há, acho que um mês atrás. E aonde está o problema nisso? O problema está
está no modelo de inteligência artificial utilizado, sensores, aí nós temos laser, câmeras e assim por diante. Muito obrigado. Poderia voltar à apresentação, por favor? Muito obrigado. Então, aqui são algumas das falhas, tá, desse sistema de inteligência artificial. Nós não temos um sistema que seja 100% confiável. E aí que vem a nossa discussão, principalmente, por exemplo, no Senado e no Congresso, sobre classificações de sistema de inteligência artificial. A proposta que passou, estava sendo em discussão na Câmara dos Deputados, era uma proposta que liberava o desenvolvimento de qualquer tipo de sistema de inteligência artificial. Qualquer tipo de sistema. Se fosse para manipular pessoas, poderia. Para fazer um ranqueamento de pessoas em termos de vagas em UTI, poderia. Até a definição de inteligência artificial era uma definição extremamente ampla e errada. Felizmente, está sendo discutido no Senado um substitutivo, tá, onde uma proposta um pouco mais de pé no chão está sendo elaborada por um comitê de juristas. Então, nesse caso, né, se eu tenho todos esses problemas, e eu sei que a tecnologia é falha, ela não é 100% confiável, tá? Então nós temos que pensar em como criar uma tecnologia que esteja mais alinhada às nossas expectativas. Uma das primeiras coisas que a gente tem que fazer é: existem tipos de sistemas que não devem, em hipótese alguma, ser desenvolvidos. Sistemas de alto risco, que possam, por exemplo, tomar decisões de vida ou morte, que possam causar um grande impacto na vida das pessoas. Esses são sistemas que não podem ser desenvolvidos em hipótese alguma. Existem sistemas de médio risco que podem ser desenvolvidos, porém, têm que possuir supervisão humana. Ou seja, eles não podem simplesmente ser desenvolvidos e a sua saída ser utilizada diretamente. Existem sistemas que podem, por exemplo, ter uma supervisão um pouco mais relaxada. Porém, para que a gente tenha um sistema, esse tipo de sistemas, é necessário que a gente tenha uma compreensão melhor de qual é o impacto desses sistemas na sociedade. Por exemplo, qual é o impacto de um sistema de inteligência artificial no ser humano? Se eu desenvolvo um sistema para interagir com meu filho, será que esse sistema ele tem uma proteção suficiente para que um hacker não acesse o sistema e mande o meu filho se automutilar? Ou, de repente, esse sistema tem uma proteção suficiente para que um hacker não acesse o sistema e mande, por exemplo, meu pai, que, de repente, venha a ter um declínio cognitivo, a fazer coisas que ele não deveria fazer? Será que eu tenho que desenvolver um sistema que vai, por exemplo, monitorar a população e fazer com que a população não exerça seus direitos, não expresse suas opiniões, ou seja, não consiga exercer sua democracia? Porque se eu tiver um sistema que busca pessoas de acordo com o seu perfil político, religioso e assim por diante, ou seja, causa uma perseguição dessas pessoas, essas pessoas já não vão exercer seu direito. Então nós temos que fazer uma análise mais holística da tecnologia e não apenas uma análise baseada em precisão, acurácia, repetibilidade, mas sim em impactos maiores, impactos sociais, impactos psicológicos, impactos econômicos. E, para isso, nós temos que olhar para outras áreas. Ou seja, por exemplo, eu tenho formação em inteligência artificial, porém eu não tenho formação em ética. Então, o que eu faço? Eu me uno a pessoas que trabalham com outras áreas, na área de sociologia, psicologia e assim por diante, para que eu consiga ter essa visão mais holística do impacto do impacto da tecnologia que eu tô criando. E aí eu tenho que ter, por exemplo, uma relação com a indústria também para saber se a indústria consegue absorver as pessoas que estão sendo formadas na academia, se a indústria possui uma regulamentação adequada, o governo precisa conhecer a área de tecnologia para poder criar regulamentações adequadas, Forças Armadas, eu havia comentado sobre drones assassinos, planeta, eu tenho que fazer uma análise também para tentar, da melhor forma possível, criar tecnologia que tenha um impacto mínimo no planeta. E como é que eu faço isso? Eu faço isso, pessoal, ao invés de tentar olhar caso a caso, no primeiro momento, tentar olhar
nos diferentes instrumentos de direitos humanos. Porque lá estão as respostas para nossos problemas. Ou seja, olhar para a Declaração Universal de Direitos Humanos, Convenção Internacional sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação, Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra a Mulher, Convenção sobre os Direitos das Crianças, olhar para a Lei Humanitária Internacional e assim por diante. Ou seja, olhar para todos esses princípios e tentar ver de que maneira eu consigo realizar esse mapeamento para que eu consiga fazer uma avaliação mais adequada da tecnologia. E aí, nós temos que responder questões como é que eu aplico o princípio da não discriminação na área da tecnologia? Como é que eu aplico o princípio da distinção? Direito a uma audiência justa e pública. Princípio que diz que todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e direitos. Que ninguém será submetido a tortura, nem a penas ou tratamentos cruéis, desumanos ou degradantes. Necessidade e proporcionalidade, transparência e responsabilidade. Fake news não é uma violação clara a ninguém será submetido a tortura, nem a penas ou tratamentos cruéis, desumanos e degradantes? Quando eu faço uma proliferação de fake news, eu estou atentando diretamente à dignidade humana. Todos os seres humanos nascem livres, iguais em dignidade e direito. Será que isso é verdade? Quantas pessoas têm acesso ao mundo digital? Vocês são livres? Aonde estão os dados de vocês? Você não sabe. Hoje o que você tem é o seguinte: você tem seus dados, as empresas utilizam seus dados da maneira como elas querem e vendem serviço para vocês. Você daria o seu carro para um desconhecido, para ele utilizar durante o dia, de qualquer maneira, e entregar no final da noite, sem prestar contas sobre o que fez com o seu carro? Certamente não. Mas nós estamos fazendo com dados. Essa discussão sobre ética e inteligência artificial, sobre ambiente digital em geral, chamou a atenção do secretário-geral das Nações Unidas em 2018, o qual estabeleceu o painel de alto nível em cooperação digital, seu painel de alto nível em cooperação digital. Esse painel ele foi co-presidido pela Melinda Gates, Jack Ma, e contou com a presença de inúmeras personalidades, como Jean Tirole, Nobel de Economia, que é o primeiro da foto aqui, depois da Melinda e do Jack. Vint Cerf, pai da internet, a Doris Leuthard, que é ex-presidente da Suíça, e eu tive a honra de participar desse painel como sendo um dos integrantes. E nesse painel, a tarefa que nos foi dada foi de que maneira a gente consegue estabelecer uma cooperação entre países, entre diferentes partes interessadas, sociedade civil, de maneira que a gente possa vir a mitigar os possíveis problemas que a tecnologia poderia trazer e também liberar todos os possíveis benefícios que a tecnologia também poderia trazer, sem deixar ninguém de fora. Então, durante essas discussões, nós propusemos inúmeras recomendações que estão sendo perseguidas atualmente pelas Nações Unidas, numa agenda focada em tecnologia digital. Uma delas, que não está aqui exposta, é sobre o acesso à internet. Ou seja, nós precisamos fornecer acesso a todas as pessoas do mundo, porque você não vai conseguir colher os benefícios de inteligência artificial, de tecnologia, se você não tiver mínimo acesso à internet. E uma das recomendações foi focada em direitos humanos, onde nós solicitamos ao secretário que estabelecesse um comitê ou uma iniciativa que pudesse fazer uma nova releitura dos diferentes instrumentos de direitos humanos para o contexto digital. Ou seja, fazer esse mapeamento, essa nova releitura para que as empresas elas tivessem conhecimento sobre como desenvolver a tecnologia que fosse mais orientada à pessoa. Depois do lançamento desse documento, The Age of Digital Interdependence, o secretário-geral estabeleceu uma série de mesas redondas. Por exemplo, nessa questão de direitos humanos, esse grupo de trabalho ele foi capitaneado pelo governo da República da Coreia, do Access Now, do Alto Comissariado de Direitos Humanos, e teve inúmeros constituintes, como o governo da Dinamarca, New Zealand, Facebook e assim por diante, para discutir de que maneira eles implementariam essa recomendação. Então, isso é algo que está acontecendo em nível de Nações Unidas.
E nota que eu estou discutindo aqui com vocês coisas como inteligência artificial na sociedade. Porém, eu tenho que pensar que hoje não existe mais fronteira entre países. E aí eu tenho que escalar, eu tenho que pensar em nações, seus cidadãos e como a inteligência artificial irá navegar nesse meio. Notem que o mundo, pessoal, ele pode ser pensado como sendo um organismo vivo. Tá? E os dados podem ser vistos como sangue que está fluindo nesse organismo vivo. O que aconteceria, por exemplo, se de repente eu tivesse algum problema no meu dedo devido a um corte? E esse corte, ele de repente, ele começasse a inflamar e gerar algo muito mais grave. Pessoal, a corrente sanguínea iria levar essa inflamação por toda parte do meu corpo. Então, a tecnologia é a mesma coisa. Hoje eu tenho que pensar na tecnologia em âmbito global. Porque se eu não tiver agreements, se eu não tiver acordos entre nações, eu posso não conseguir resolver problemas transnacionais. Hoje, nós temos celulares, nós temos computadores, nós temos uma série de equipamentos que não são construídos, confeccionados aqui no país, mas são construídos fora. Nossos dados, eles não estão mais armazenados no nosso país, mas estão armazenados fora. O que aconteceria, por exemplo, se de repente ocorresse uma violação de dados, tá? Sei lá, na França, no Reino Unido? Ou se de repente eu tivesse um sistema robótico desenvolvido na Coreia e que está matando pessoas aqui no Brasil? Como é que eu consigo resolver esse tipo de problema? Quem vai prestar conta? Quem vai assumir a responsabilidade? Se eu não tiver mecanismos, agreements, tá, transnacionais, eu terei problemas muito sérios. Então, isso é um ponto extremamente importante para nós. Como resolver isso? E aí, aquele painel de alto nível que eu havia comentado com vocês propôs um mecanismo de governança baseado em cooperação, que está nesse documento The Age of Digital Interdependence and the Roadmap for Digital Cooperation, onde ele possui alguns mecanismos e um deles é a extensão do Fórum de Governança da Internet para incorporar assuntos que vão além da internet. Discussões relacionadas a direitos humanos, monitoramento, helpdesk, só que a escala de nações. É claro que muitas pessoas podem pensar, Edson, isso não funciona, né? Como é que você vai fazer com que várias nações colaborem, já que a gente tem uma diferença cultural muito grande, social muito grande entre essas nações? Pessoal, a colaboração entre nações acontece sim, e esse aqui é um exemplo muito grande. Essa recomendação, ela é um documento, tá, que propõe um conjunto de ações sobre ética e inteligência artificial, onde essas ações elas podem ser perseguidas por empresas, por governos, apesar que o foco dessas ações elas são mais no governo, tá? Mas elas podem ser utilizadas por empresas, tá, por sociedade civil, e ela discute ética e inteligência artificial. E esse documento ele foi elaborado por um grupo de 24 especialistas, onde eu fui um dos especialistas, e ele foi negociado pelos 193 Estados-membros da Unesco, e foi aprovado por aclamação. Então, nós podemos elaborar mecanismos de cooperação em escala global sobre assuntos da área de tecnologia. Em relação aos objetivos dessa recomendação, a gente tem vários, como, por exemplo, fornecer um framework de valores, princípios e ações para guiar Estados nas suas formulações de legislações, políticas e outros instrumentos relacionados à inteligência artificial, proteger, promover e respeitar os direitos humanos e as liberdades fundamentais, a dignidade e igualdade humana, incluindo igualdade de gênero, proteger os direitos de gerações presentes e vindouras, preservar o ambiente, a biodiversidade e o ecossistema, promover um diálogo plural, multidisciplinar e multissetorial sobre os problemas éticos relacionados ao sistema de inteligência artificial. Eu vi que eu estou um pouco avançado aqui na hora. Eu vou passar um pouco rápido os meus slides. Tá? E eu sei que, por exemplo, na verdade, esse documento ele é baseado em um conjunto de valores como respeito e promoção dos direitos humanos e liberdades fundamentais, princípios como proporcionalidade, não causar danos, proteção e segurança, justiça e não discriminação.
e possui uma série de ações como os mecanismos de governança devem ser inclusivos, transparentes, multidisciplinares, multissetoriais e multilaterais, que isso é um ponto muito importante quando a gente está olhando para a governança da tecnologia, já que a gente tem que ter esse olhar mais amplo, e nós temos também que pensar que cada um dos segmentos da sociedade possui apenas uma parte da visão do todo, e nós precisamos envolver organizações não governamentais, sociedade civil nesse debate. Nós temos que respeitar esses direitos humanos, liberdades fundamentais e pelo Estado de Direito. Nós temos que garantir a auditabilidade e rastreabilidade do sistema de inteligência artificial. Notem que todos esses elementos eles envolvem dados. E, nesse sentido, foi criado um padrão em 2021, na verdade, foi publicado um padrão chamado Ontological Standard for Ethically Driven Robotics Automation System. Eu fui presidente do grupo de padronização que publicou esse padrão, e ele foca num conjunto de ontologias, que, na verdade, correspondem a uma representação do conhecimento. Se eu preciso regular a área, eu preciso conhecer a área. E esse conhecimento ele vem através desse conjunto de ontologias. Por exemplo, como é que eu vou regular uma área se eu não sei o que é transparência? Quais são os elementos básicos de transparência? Que tipo de sanções uma empresa ou uma pessoa física pode receber, dado uma certa violação uma violação de direitos humanos ou uma falha no sistema? Então, esse padrão ele vem exatamente nessa direção, porém, ele foi desenvolvido pela área industrial, enquanto que o padrão da Unesco foi desenvolvido por uma organização multilateral. Esse padrão ele vem de uma iniciativa maior, que é chamada The Global Initiative on Ethics of Autonomous Intelligent System. Eu acho que está... Oi? Aqui? Obrigado. Então, essa iniciativa ela foi estabelecida em 2016 e contou com a presença de inúmeras autoridades, tá, de diferentes áreas do conhecimento, legal, da sociologia, psicologia e assim por diante. E nós escrevemos esse documento chamado Ethically Aligned Design, que é gratuito, tá, vocês podem baixar esse documento, que contém um conjunto de recomendações e problemas na área de inteligência artificial. Tá, aqui, deixa eu passar um pouquinho aqui. Esse documento ele contém ontologias focadas em normas e princípios éticos, proteção e privacidade de dados, transparência e responsabilidade e violação ética. Esse diagrama, pessoal, ele é um diagrama que é bem complexo, como vocês podem perceber. Tá? Então, aqui é uma visão geral da ontologia. Eu não vou entrar em detalhes aqui, mas só para vocês terem uma ideia do que se trata. Tá? Se a gente olhar para esse diagrama aqui menor, vocês vão observar que existe uma série de componentes que a gente consegue notar, como um agente é responsável por realizar uma explicação, essa explicação ela é expressa tá, em um discourse content, que acessa dados do agente. Então, o que nós fizemos na ontologia é quebrar essa área em vários subcomponentes que são relevantes para desenvolvimento de sistemas de robótica e automação eticamente alinhados. No caso da violação ética, nós temos um diagrama muito parecido. Só que aqui nós estamos focando a nossa atenção em qual é a prestação de contas que esse agente deve ter, quais são as propriedades de um evento que ocorreu, qual foi a norma que foi violada, qual é o tipo de responsabilidade que nós vamos dar para aquele agente que gerou aquela violação, e assim por diante. Normas e princípios éticos, nós temos um diagrama similar a esse. Privacidade de dados e proteção de dados também. Pessoal, esse foi um trabalho de 4 anos, envolvendo mais de 100 pessoas de diferentes partes do mundo. Eu não vou entrar aqui em detalhes, mas é só para vocês terem uma ideia do que a gente está fazendo.
Tá? E um outro ponto importante é que esses padrões eles correspondem, na indústria, ao que nós chamamos de soft laws. Eles balizam o desenvolvimento da indústria. E é importante que vocês participem desse desenvolvimento. Por que é importante, pessoal? Porque é o seguinte, esse desenvolvimento dessas soft laws são dominados por países do norte global. E eles têm uma situação, uma realidade muito diferente da nossa, do sul global. Então, existem problemas para o norte global que não são problemas para nós, e vice-versa. E esses grupos eles são abertos. As aplicações desse padrão são inúmeras. Uma delas, ensino de design ético, uma referência para ser utilizado por formuladores de políticas de governos na elaboração de políticas públicas, uma estrutura para fornecer cooperação digital entre os estados, uma base para a criação de ferramentas de mapeamento e monitoramento para apoiar o processo de tomada de decisão, entre outros. Nós ganhamos o prêmio Emerging Technology Awards em 2021, tá? Por causa desse padrão e por causa das nossas atividades. E ele pode ser utilizado, pessoal, como base para fortalecimento de instituições. E isso é um ponto muito importante para nós. Por exemplo, hoje, vocês sabem quais são as situações das pessoas que sofrem com algum tipo de problema de inteligência artificial? Vocês provavelmente não devem ter conhecimento, focado na tecnologia em particular. Vocês sabem quais são as soluções para esses problemas? Então, notem que é importante que a gente compartilhe esses dados. Ou seja, a academia interage com o governo, interage com a sociedade civil e assim por diante, para que a gente consiga tomar decisões da melhor maneira possível. E esse padrão ele permite isso. Na verdade, esse framework ontológico que eu estou mostrando para vocês, ele tem sido um ponto focal para a discussão de uma parceria entre a Unesco, a DPU, a FMG, a URGS e assim por diante, para a criação de uma ferramenta para a diplomacia científica, para estabelecimento de cooperação entre diferentes tipos de instituições. Para finalizar, eu gostaria também de comentar uma iniciativa muito importante, só que é focada em sustentabilidade. Eu havia comentado com vocês sobre problemas associados à degradação ambiental. E existe, dentro da minha sociedade, a IEEE, uma iniciativa chamada Positive Planet, que foca em criar ações ou propor ações que poderiam ser tomadas por organizações não governamentais, governo, sobre como utilizar a tecnologia para promover o florescimento do planeta, do ser humano, mitigando os possíveis problemas ocasionados pela tecnologia. Então, muitíssimo obrigado pela atenção de todos, principalmente considerando a hora, né? E muito obrigado pelo tempo de vocês. Queria agradecer muito o professor Edson e também agradecer muito ao Mauro. Acho que, considerando o adiantado da hora, infelizmente não vai ser possível a gente abrir para perguntas. Eu mesma tinha assim, várias indagações aqui para fazer, mas eu acho que foi uma oportunidade muito interessante da gente ver a aplicação da inteligência artificial na prática, em prol do serviço público eficiente, em prol do bem público, e também fazer uma reflexão sobre os possíveis impactos éticos da inteligência artificial, inclusive para os nossos assistidos, como, por exemplo, com sistemas de IA de predição de criminalidade, sistemas de controle migratório, que ainda que eu tenha notícia não são usados no Brasil, mas já foram usados na Europa, por exemplo, sistemas de concessão de crédito que podem ter, né, vieses racistas, misóginos, etc. e tal. Enfim, então, acho que foi muito interessante para a gente refletir sobre uma aplicação prática para a nossa carreira e também um olhar para o nosso assistido, para que a gente sempre busque uma inteligência artificial em prol do bem público. O professor Edson até fez uma analogia com a corrente sanguínea, e na hora, só para encerrar, vou fazer a menção a uma citação da
Joy Polawini, não sei se vocês a conhecem, ela é uma programadora negra e que acho que ela estava estudando no MIT e foi usar uma base de dados de reconhecimento facial aberta, e essa base de dados não reconhecia a própria face dela, então ela tinha que pôr uma máscara branca para ser reconhecida. E isso, enfim, hoje ela fala que ela é uma poet of code, assim, uma poeta do código, e ela tem até, enfim, vídeos no TED Talk bem interessantes. E ela fala que vieses algoritmos como vieses humanos, eles resultam em injustiças, mas algoritmos como vírus podem espalhar preconceitos em uma grande escala. E que a discriminação algoritmo ela viaja tão rápido quanto se leva para fazer downloads de um arquivo na internet. Mas ela também fala que há uma potencialidade da gente criar bases de dados voltadas para o interesse público, com uma diversidade de programadores, com uma diversidade de olhares e combatendo esses vieses para que a gente procure, enfim, uma IA compatível com a ética, compatível com os direitos humanos, que é justamente a função institucional da Defensoria Pública. Não sei se o Fernando quer fazer algumas palavras finais, mas, com isso, eu encerro agradecendo muito a oportunidade, agradecendo muito a presença do Mauro e do professor Edson. Foi um prazer tê-los aqui, foi maravilhoso ouvi-los. E eu tive a informação que o próximo painel inicia às 15h15. É isso? Está correto? Isso? Então, é isso. Muito obrigada. Obrigado, doutora Ludiana, doutor Fernando, pela mediação, aos palestrantes, doutor Edson, doutor Mauro,